Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu trouxe um tema que eu acredito que muitos de vocês têm dificuldade, já que a gente não consegue encontrar tão fácil esse conteúdo, que é a leitura da minha redação, a qual foi aprovada do PAS de 2023, da UEMA. O tema o tema da redação desse ano foi se a literatura de ficção era uma fonte para o entendimento da realidade. Esse foi o tema. E é um tema assim muito subjetivo, a gente tem que argumentar em cima disso. E eu vou começar lendo para vocês. O meu título é Fantasioso Mundo Real. Os livros da saga de Anne Rice apresentam a aventura de uma menina órfã na sua vida de criatividade imaginária e discursos reflexivos, os quais impactam os leitores. Paralelamente, fora da ficção, essa ligação entre o imagético e o ordinário, na cultura brasileira, deixa explícito o fantasioso mundo real no qual os cidadãos vivem, visto que as temáticas sociais são facilmente identificadas dentro das obras literárias com aquela liberdade poética. Diante disso, a literatura de ficção é sim uma fonte para o entendimento da realidade, já que expõe o escapismo individual dos problemas rotineiros e as mazelas na educação básica do país. Eu fiz aqui. Eu trouxe uma obra que não tem relação direta com as obras que foram indicação para esta prova, mas mesmo assim eu fiz um paralelo com o nosso tema e expliquei o meu título, Fantasioso Mundo Real, dentro do meu parágrafo e trouxe 2 argumentos. Eu disse que sim, era uma fonte para o entendimento e eu disse o porquê. Porque expõe o escapismo individual dos problemas rotineiros e as mazelas da educação básica do país, certo? Aqui, ó. Na conjuntura brasileira, deixa explícito o fantasioso mundo real no qual os cidadãos vivem. É muito importante que vocês expliquem o título de vocês dentro do primeiro parágrafo já de cara. Porque assim o teu corretor vai ter entendimento de, ele não colocou um título ou ela não colocou um título só por colocar. Ele ou ela estão entendendo realmente aquilo que eles vão argumentar. Vamos lá para o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Primeiramente, deve-se analisar a ligação pessoal com a literatura com o escape de panoramas rotineiros. Nessa via, uma personagem nos contos de Uma Ideia Toda Azul, de Marina Colasanti, utilizava uma linha de costura para fugir da realidade e ter liberdade em outra dimensão representada pelos fios. Analogamente, no cenário brasileiro, muitos indivíduos possuem semelhança com tal ponto, porque buscam válvulas de escape para se desviarem das problemáticas do ambiente no qual estão inseridos. Desse modo, os sujeitos usam linhas de costura, como as drogas, a fim de encontrarem alívio momentâneo. Prova disso é que cerca de 70% dos brasileiros fazem uso recorrente de maconha, com a justificativa de sair da realidade conturbada e entrar em outra dimensão, segundo o G1, reafirmando a proximidade da ficção de Colasanti com os fatos cotidianos. Então, fica claro, com o dado supracitado, a fonte dessa literatura para o mundo material. O que a gente consegue observar aqui? Eu usei uma obra, né, Uma Ideia Toda Azul, fiz uma analogia, eu disse, lá na obra, tal personagem utilizava os fios para escapar da realidade. Analogamente, no Brasil, isso também está acontecendo. Então, eu fiz esse paralelo, utilizei termos que eu usei dentro da obra, como, por exemplo, linhas de costura, eu trouxe de novo, por exemplo, ali, ó. Desse modo, os sujeitos utilizam linhas de costura como drogas a fim de encontrar alívio momentâneo. Por que é importante a gente fazer esse paralelo? Porque isso dá uma ideia de coesão, de ligação dentro do teu próprio texto. E no final, vocês percebem que eu, de novo, além de comprovar aquilo que eu já argumentei, eu trouxe, de novo, né, um link entre a obra de Colasanti e aquilo que eu tinha argumentado. Show? Vamos lá para o D2. Além disso, os livros ficcionais revelam a deficiência da educação elementar no Brasil. Nesse viés, o personagem Cazuza, de Viriato Correia, foi alvo de violência escolar pelo professor Ricardo, o qual era extremamente rude e intolerante, refletindo uma instituição colegial degradada. Dessa maneira, diversas crianças no espaço nacional são alvo de violações ao seu direito à educação de qualidade, por não terem as mínimas condições para sua formação educativa. Dito isso, os brasileirinhos, infelizmente, encaixam-se como Cazuzas, os quais estão em todo o território nacional. Exemplo disso, tem-se que somente 4,5% das escolas do país possuem estrutura de qualidade, desde o físico até o corporativo, comprometendo a educação básica brasileira, consoante o UOL, ratificando que o fantasioso mundo de Cazuza é bastante real. Logo, percebe-se a correspondência entre as duas esferas discutidas. Novamente, trouxe obra, fiz analogia da obra com a minha realidade e disse, assim como Cazuza sofreu lá com tal professor, as crianças brasileiras também continuam sofrendo. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Somente 4% das escolas têm condição de lidar com os alunos, entende?
sempre fazendo esses paralelos. É muito legal na obra da Lima esse aspecto de você poder ser um pouco mais dinâmico, ser um pouco mais poético, misturar um pouco mais os conteúdos, sabe. Você não tem que ser engessado, você pode misturar, dizer que no Brasil tem outros Cazuzas, que no Brasil tem outros personagens como da obra que a gente citou no D1, entende? Então, essa dinamicidade tem que acontecer dentro da tua obra da Lima. Não que na do Enem não tenha que ter também, mas no Enem é um pouco mais engessado. Vamos lá então para nossa conclusão, que é o grande diferencial dessas 2 provas. Em suma, a literatura de ficção é fonte para a compreensão da realidade brasileira e expõe problemáticas. Retomada do meu tema. Eu estou retomando o meu tema aqui. Olha, eu não estou pedindo meu tema, tá bom? Literatura de ficção é fonte para a compreensão da realidade. Estou aqui reafirmando a minha tese, como eu disse lá em cima, no meu primeiro parágrafo. Por outro lado, tem-se a linha de costura, representando a fuga dos indivíduos do caos, do caos pessoal, ficando explícito na elevada taxa de consumo de drogas. Por outro, visualiza o descaso de vários casos no ambiente escolar brasileiro, sendo expresso na baixa preparação institucional do país. Conclui-se, enfim, que com uma mudança de cenário canarinho, as correspondências entre a literatura ficcional e a realidade serão majoritariamente positivas, como em Anne with E. E o que a gente percebe aqui? Nesse parágrafo, não é obrigado você trazer um agente, ação, essas coisas, detalhamento. Mas você tem que retomar aquilo que você discutiu ao longo do seu texto. Então, aqui vocês podem ver que eu retomei a linha de costura, que eu falei no meu D1, eu retomei o Cazuza, que eu falei no meu D2, e no final eu fechei o texto retomando quem eu abri o meu texto, que foi NFI. Isso dá uma ideia para o nosso corretor de texto cíclico, sabe? De mais ainda coesão. Porque assim como você deu início no seu texto, você finalizou, entende? Então isso dá uma ideia para o seu corretor de caramba, ele tem ou ela tem noção do que eles estão falando, certo? E com essa foi a minha redação do, do PAIS, e com ela eu consegui uma nota de 9,25. Show, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E é isso.